Ótimo. Começou a gravar então. Vou sentar aqui na frente um pouquinho. Haha, depois eu volto para lá. Oi, pessoal. Bom dia. Hoje é segunda-feira. Estamos na nossa segunda semana de agosto. Hoje também vamos ter mais uma pessoa conosco na prática. Novamente eu vou passar a prática com o meu pai e aí eu posso ir fazendo os ajustes, mostrando para vocês, né, essa dinâmica no corpo de outra pessoa, enfim, eu acho que foi bem legal a experiência e hoje a gente tem essa oportunidade de fazer de novo. Um ponto importante é essa será a nossa última semana de aula de agosto, na verdade. Nas próximas 2 semanas eu não vou abrir aula, enfim, vou estar de férias, então vai ser impossível fazer isso. Mas eu convido vocês a assistir as aulas antigas, a gente tem muitas aulas no YouTube gravadas, fiquem à vontade, só acessar o canal, a playlist, e aí vocês podem ir reassistindo as aulas, ok? Hoje nós vamos continuar com a autonomia, estamos seguindo a autonomia em mês de agosto, nesse mês de agosto, e hoje a gente vai ter bastante autonomia dentro dos asanas e dentro dos pranayamas. Para quê? Várias coisas. Vocês vão ver que eu vou dar opções de como posicionar a mão, como posicionar o braço. E se eu vou fazer os bandas, se eu não vou fazer, se eu vou fazer as drishtis, se eu não vou fazer. Tudo isso eu vou passar para vocês. Até mesmo variações de asanas. Por exemplo, na invertida, qual que eu vou fazer, qual que eu quero fazer, qual que eu posso fazer. Eu vou passar variações em praticamente todos os asanas da aula de hoje. E no final também eu vou passar variações de pranayamas. Vou passar, na verdade, 2 pranayamas, que são muito parecidos, mas também são muito diferentes. E aí vocês vão poder escolher de acordo com a situação que vocês estiverem. Tá bom? E para a gente começar a nossa aula, vamos entoar o nosso mantra Sahana Vavatu. Uma inspiração bem profunda. Om Sahana Vavatu. Sahanau Bunaktu. Sahaviriyam Karavavahai. Tejasvinavaditamastu. Avirvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Muito bom, e assim começamos a nossa aula de hoje. Eu vou me retirar e aí eu vou aparecer algumas vezes, vocês vão ver. Hoje nós vamos começar a nossa aula, na verdade, em pé. Então eu vou fazer a adaptação da câmera. Gente, ele é muito alto. Comigo só tem que fazer um pouquitinho que a câmera já pega. Em pé, a gente começa com os pés paralelos. Os joelhos não precisam ficar enrijecidos. Feche os olhos e começa a se perceber. Perceba como está o corpo aqui e agora. O que ele sente nesse começo de semana. Dependendo do horário que você está praticando, né? Quando a gente pratica bem cedo, ainda existe aquele tipo de rigidez do sono. Mais tarde, essa rigidez já vai sumindo. Observe a distribuição do peso do corpo lá nos pés. Com o tempo, a gente acaba distribuindo não muito bem o peso lá nos pés. É normal. Ou a gente joga o peso muito para a ponta, ou muito para trás, ou muito para dentro, ou muito para fora. É super comum. Então, eu sempre peço para no começo tentar distribuir melhor o peso. Não é simples, não é uma tarefa simples. Mas é bom que a gente leve a nossa atenção para essa distribuição. Se percebe um pouco. Estimule este olhar para si.
que caminha do mais grosseiro para o mais sutil. Então, nós vamos começar a fazer uma mobilização dos pés. Se agora quiser ficar com os olhos abertos, fiquem à vontade. Quando a gente está de pé, né, é bom manter os olhos abertos nessas posturas. Mobilização dos pés. Primeiro vamos levar a ponta do pé direito ao chão, ficando só isso na pontinha. Exato, pode começar assim, não tem problema nenhum. Ó, ele colocou os dedos no chão. A gente vai fazer isso sempre durante a mobilização. Pode começar sempre assim, não tem problema. Colocando um pouco de peso, mas não muito, porque a gente não quer se machucar. E troca. Agora os dedos apoiam no chão, mas você está na ponta dos pés. Pode vir o pé um pouquinho mais para frente. Isso. E aí vai fazer aquele movimento no tornozelo, exatamente. Para fora. Movimenta bem, alonga bem. Esquentar bem essa região do corpo. E depois vamos para o outro lado, para dentro. Muito bom, pode ir cessando. Percebe as diferenças entre um lado e o outro. Pode ser que elas existam, pode ser que elas não existam, tá? Mas é normal que existam. E vamos fazer então do lado esquerdo a mesma coisa que fizemos do lado direito. Muito bom. Esse movimento é muito engraçado, a gente não costuma fazer e ele é muito, muito bom. Alonga muito, muito o peito do pé. Ótimo, agora a ponta. Isso. Ponta de pé é algo muito engraçado, cada um faz de um jeito diferente. Isso tem muito a ver com como a gente aprendeu a fazer ponta no pé. Quando as pessoas, principalmente, aí entra uma questão de gênero, mas principalmente as meninas fazem balé durante a infância, e aí fica uma ponta bem pontinha, muito interessante. E aí vamos girar para fora. Mobilizando bem o tornozelo. Depois trocar o movimento, girar para dentro. Isso, mobilizando bem, muito bom. Cessa, observe-se. Perceba se existe algo de diferente. Então, nós vamos fazer o elefantinho. Os braços soltos ao lado do corpo e balançando. Isso, quando o braço fica bem soltinho, ele bate na frente e atrás do corpo. Se você estiver num ambiente muito apertado, tome cuidado. Muito bom. E vá acessando aos poucos esse movimento, só para dar uma acordadinha, né, no corpo. Primeira postura que nós vamos fazer hoje é Chakrasana na roda, mas eu vou dar algumas opções aqui em Chakrasana. Cada um de vocês vai escolher a melhor opção. Você também pode escolher uma opção só, não precisa mostrar todas. Eu vou falar e aí vocês escolhem. Nós vamos poder fazer Chakrasana com as mãos separadas, então um braço sobe de cada vez, que é aquele Chakrasana tradicional. Vamos poder fazer Chakrasana com os dedos entrelaçados e a palma da mão virada lá para cima. E também com os dedos entrelaçados apenas
os indicadores apontando para cima. Vejam, ele escolheu com os dedos entrelaçados, palmas da mão para cima. E aí vai lateralizar primeiro para a direita. Muito bom. Observando a expansão e o alongamento das costelas. E aí, pessoal, por que você pode escolher entre um e outro? Eu sinto que o Chakrasana com as mãos unidas ajuda na extensão da coluna também, ok? Mas às vezes as pessoas sentem um pouco de desconforto e acham melhor estar com o outro braço solto. Também é possível, não tem problema algum. Retorna para o centro, pode soltar os braços um pouquinho, se observa. Vamos fazer então agora para o outro lado. Você escolhe novamente. Escolha a mesma técnica que usou anteriormente, tá bom? E aí vai lateralizar para o outro lado, alongando bem as costelas, levando sua respiração para elas, nunca passando do seu limite confortável, jamais, jamais, jamais. Se observe na postura. Algumas pessoas chamam, ao invés de chakrasana, né, ao invés de chakrasana, roda, essa postura, algumas pessoas chamam de chandrasana, ardha chandrasana, que seria lua, meia lua, enfim. São todos dizendo sobre a mesma postura, que é essa lateralização, lateroflexão da coluna. Pode retornar, se observa. Sempre, pessoal, durante a prática de vocês podem adotar o tempo de permanência que sentirem ser o melhor. Eu vou dar, enfim, o tempo aqui que eu vou estipular para a aula, mas cada um pode fazer o tempo que achar melhor. Isso não é só para voltar antes, tá? Algumas pessoas gostam muito de certas posturas, e aí você pode permanecer mais tempo nessa postura e depois alcançar a gente. Se você estiver vendo também gravado, você pode pausar, ficar mais tempo na postura, fique à vontade. Quando for uma postura que eu não acho legal ficar muito tempo, eu aviso. Ótimo. Fizemos então Chakrasana, vamos fazer um equilíbrio Talasana, palmeira. Como é um equilíbrio, o que eu recomendo? Se você tem dificuldades, chegue perto da parede ou traga uma cadeira à sua frente, tá? E aí eu já vou dar as opções, mas primeiro vamos levar o peso do pé todo lá para a ponta do pé, tirando os calcanhares do chão. Ótimo. Aqui você já está na palmeira. Foque o seu olhar em um ponto imóvel à sua frente. Opções. Você pode permanecer assim. Se for possível e você quiser, você pode estender os braços pela frente do corpo. Isso. Se você quiser ainda, pode unir as mãos. E, para complicar muito, tá? Esse eu não recomendo tanto, porque estamos numa postura de equilíbrio, você pode tentar olhar para as mãos. Mas, pessoal, não recomendo a Quintalasana, ok? Mantenha seu olhar fixo. Só mais um pouquinho, permanecemos na palmeira. Pode retornar devagar. Solte os braços, se observe. Palmeira é um equilíbrio muito justo, assim. Eu sinto que ele não é nem um equilíbrio muito difícil, mas também não é o equilíbrio sentado, que é muito mais fácil, né? Ele, como ele tem todas essas variações, ajuda bastante qualquer pessoa que tenha o mínimo de mobilidade, né, e possa se equilibrar, consegue praticar de fato esse asana, ok? Muito, muito bom.
deixar um tempo para vocês se observarem um pouco, porque nós vamos fazer mais uma postura de equilíbrio, então é bom que vocês tenham este olhar para vocês mesmos. Muito bom. Gente, nós vamos fazer uma postura muito conhecida. Eu acho que, inclusive, é uma das posturas mais conhecidas dentro do yoga. Vrikshasana na árvore. Vamos lá. Vrikshasana é uma postura de equilíbrio. Então, novamente, você pode se apoiar na parede, ter a cadeira à sua frente. Não se preocupe com isso. Isso não atrapalha a sua postura. Isso faz com que você tenha segurança. E o que eu vou colocar de diferente agora nesse Vrikshasana? Na verdade, é uma coisa que eu sempre coloco, mas hoje eu vou deixar isso com mais clareza, mais firmeza. Vocês vão poder escolher aonde vai ficar o pé apoiado. Vocês vão entender. Vamos começar nos equilibrando sobre a perna direita. Então, primeiro, abra bem os dedos do pé no chão. Eu vou até baixar para mostrar para vocês a questão do apoio do pé. Apoie bem o pé direito no chão, vai levando todo o seu peso para a perna direita, fixa o seu olhar. E aí o pé esquerdo começa a poder ficar solto. Você pode apoiar ele do ladinho, assim. Você já está na árvore, não tem problema algum. Agora vocês escolhem se querem apoiar o pé ao lado do joelho ou até mesmo lá dentro da coxa. Essa também é uma opção. Você faz meia lótus. Mas pode escolher, se o equilíbrio está mais difícil, apoie o pé mais embaixo. E também você pode escolher como vão ficar os braços. Os braços podem ficar abertos, as mãos podem ficar unidas em frente ao peito ou até mesmo lá para o alto. Lá para o alto exige um pouquinho mais de equilíbrio, tá? Lembre sempre de ficar com o olhar fixo em um ponto imóvel à sua frente. Isso ajuda muito. Ficar mais um pouquinho na postura. Pode retornar antes, não tem problema algum. Ótimo. Pode observar. Se perceba. Equilíbrio, pessoal, é muitas coisas, tá? Equilíbrio depende de muitos fatores. Uma das coisas que ajuda é a prática. Quanto mais você pratica equilíbrio, mais fácil. Porém, não é só isso. O ambiente onde você está praticando, como está seu estado mental, tudo isso. Quando eu, por exemplo, vou dar um exemplo real. Quando eu estou praticando aqui em casa, é muito mais fácil. Não tem muitos estímulos, certo? Agora, quando eu estou praticando lá no IEP com minhas colegas, tem outras alunas na minha frente, por exemplo, na hora de fazer. E aí, quando elas se mexem, acaba pegando também no meu campo de visão e fica mais difícil. De fato, é normal, pessoal. Tranquilo. Sem problema. Vamos fazer agora o apoio na perna esquerda. Então, abra bem os dedos do pé esquerdo no chão. Passe o peso para a perna esquerda aos poucos, devagar. Você vai escolhendo onde vai manter o pé. Tá tudo bem. Onde você chegar, você fica. Permanece. Um equilíbrio tranquilo. Porque eu peço que vocês permaneçam num equilíbrio tranquilo. Aqui, no caso, eu tô junto dele. Eu consigo auxiliar ele. Se eu perceber que ele vai cair, se machucar, qualquer coisa assim. A casa de vocês eu não consigo ver. Não consigo ter acesso a vocês, né? Então fica um pouquinho mais complexo. Por isso que eu peço que vocês tenham sempre uma visão, né? Pensando nisso. Muito bom. Muito bom. Apenas se percebam por alguns instantes. Posturas de equilíbrio são posturas que exigem extrema atenção. Então, eu até recomendo, assim, pode parecer meio, ai, que besteira. Mas é verdade, se você precisa
se concentrar muito em alguma coisa e por algum motivo está muito difícil, a sua atenção está muito dispersa, faça algumas posturas de equilíbrio, isso tende a melhorar. Normalmente, esse é um dos motivos, né, pelos quais a gente coloca as posturas de equilíbrio no começo da prática também. Certo? Não é só isso, mas também é isso. A partir de agora, nós vamos fazer posturas que não exigem que os olhos estejam abertos, tá? Então vocês escolhem se querem ficar com os olhos fechados ou abertos. Eu sempre recomendo os olhos fechados por uma questão de interiorização, já conversamos muito sobre isso. Nós vamos fazer Padahastasana ou Uttanasana, que é aquela grande extensão. Então as mãos vão lá no quadril. Começamos com uma flexão de fato de quadril, até o limite. Assim que chegar no limite da flexão do quadril, flexionamos as costas, soltando os braços e a cabeça. Você também pode flexionar os joelhos. Isso ajuda com o alongamento. O que acontece? Algumas pessoas querem tentar encostar no chão sem flexionar os joelhos. Isso é legal? Claro, mas não é necessário, tá? Você pode sempre flexionar os joelhos, porque a ideia é que a gente sinta o alongamento e não trave ele. Permaneça aí alguns instantes. Algumas pessoas chamam essa postura de Uttanasana, algumas de Padahastasana. Algumas pessoas dizem que para ser Padahastasana as mãos precisam estar embaixo dos pés, mas não vamos entrar neste mérito, ok? Sinta um pouco essa postura. Então, pode apoiar no chão, flexionar os joelhos totalmente e sentar. Isso. Pode sentar no chão. Ótimo, 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 ótimo. Então, primeiro, apenas se percebam agora sentados no chão. É diferente de estar em pé. É claro que é diferente. Poxa, nossa, que novidade. Sim, mas vocês conseguem sentir a diferença física? Quais são os grupos musculares que agem aqui quando você está sentado e quais são os grupos musculares que agem quando você está de pé? É isso que é importante a gente sentir, a gente perceber. E outra coisa, nós estamos mudando de plano. Em pé estamos no plano alto, a nossa visão é uma, a nossa audição é uma, é tudo diferente. Sentados estamos no plano médio. Ótimo. Hoje eu quero passar para vocês, isso é uma coisa que eu venho prometendo há tanto tempo, mas hoje eu vou fazer finalmente, porque como eu quero ensinar várias variações e toda a questão da autonomia, eu vou passar várias posturas sentadas, várias posturas meditativas, e para isso eu vou ali do ladinho dele. Com licença. Agora nós dois vamos aparecer no vídeo, haha. Nós vamos começar com Sukhasana. Sukhasana é a postura simples, a postura fácil e também a postura confortável. Como é Sukhasana, pessoal? Você vai sempre deixar o pé e o joelho alinhado. Isso. Então, o meu pé direito sobre o meu joelho esquerdo e o meu joelho direito sobre o meu pé esquerdo. Simples. Não é simples? Simples, é fácil. Vai depender do tamanho da sua perna, vai depender do tamanho do seu alongamento, mas é a mesma coisa, tá? Sukhasana. Muito simples. A gente alinha os pés com os joelhos. Eu posso fazer isso dos dois lados, não interessa. Esse é bem comum, a gente costuma ver bastante. E é uma postura bem confortável. Teste e veja se ela é boa. Essa daqui eu não tenho muitas ressalvas sobre Sukhasana. Acho que praticamente todo mundo pode fazer sem problemas. É claro, se você se senta bem no chão, né? Vamos lá.
Então, eu vou fazer Samasana também. Samasana é muito parecido com Sukhasana, pessoal. Qual que é a diferença? Samasana é postura equânime, que nome interessante, bonito. Mas eu gosto de chamar de postura carinhosamente, tá, gente? Não vai chamar assim, isso aqui é só um apelido que eu tô dando. Postura do pé quentinho. Por quê? A gente vai encaixar o nosso pé dentro ali da perna. Então, tem a curvinha do joelho, o pé vai encaixar aqui e o outro pé por baixo. Tá vendo? É muito parecido com o Sukhasana, mas a diferença é que o meu pé não está em cima do outro joelho. Ele está aqui na curvinha da perna. Postura do pé quentinho, Samasana, vocês vão se lembrar, porque realmente agora em São Paulo tá muito frio. Então é muito gostoso. Às vezes você tá, ai, nossa, tá muito frio. E dá muito frio no pé mesmo. E aí quando você faz assim, o pé fica quentinho. Você pode fazer dos dois lados. Tá? Massa, na postura equânime. E ela é muito confortável. Eu, pelo menos, acho extremamente confortável estar aqui. Ok? Então, Sukhasana, Samasana, posturas sentadas tranquilas de fazer, confortáveis de se estar. Agora, a gente já vai para uma que é um pouquinho mais desconfortável, talvez, depende do seu alongamento e talvez você sinta um pouquinho nos ossinhos. Lembra que você tinha comentado comigo uma questão de tornozelos? Talvez você sinta um pouquinho. Nós vamos para Siddhasana, postura do sábio. Postura do sábio. Primeira perna que eu vou usar à direita, mas você escolhe, vem bem pertinho do períneo. A segunda perna vem por cima e você vai encaixar este ossinho do seu pé. Nosso pé tem um ossinho aqui na lateral, certo? Este ossinho do seu pé com este ossinho do seu pé. Um atrás do outro. O ossinho do pé que está em cima vem atrás do ossinho do pé que está embaixo e isso ajuda a segurar, ele não escorrega, você consegue tocar um ossinho no outro. Aqui Siddhasana, ok? Eu acho também uma postura confortável, mas algumas pessoas reclamam desse encostar dos ossinhos do pé. Siddhasana. Vou fazer para o outro lado para vocês verem. Trago um bem pertinho do perine, o outro por cima e encaixo bem o meu ossinho por trás do ossinho do pé que está embaixo. É uma ótima postura também, meditativa. Eu acho que ela traz uma ótima postura da coluna, que eu acho que é mais fácil de manter a coluna ereta, enfim. Mas isso é o meu corpo, cada corpo vai dizer uma coisa diferente, ok? Próxima postura. Essa é bem comum, essa eu acho que é a que eu mais vejo, tá? Dentro dos praticantes. É uma postura ótima também. Mas aqui, a partir dela, a gente tem que tomar cuidado com o joelho, tá? Se o joelho doer, você volta para alguma dessas outras que eu passei, seja Sukhasana, Samasana ou Siddhasana, ok? Eu sei que são muitos nomes, mas lembra assim, uma Sukhasana é a postura simples, é a postura fácil, né? Um pé embaixo do joelho, simples. Samasana é do pé quentinho. Siddhasana, aqui, a do sábio, é a do ossinho. Aí nós vamos para uma um pouquinho mais, né, complexa, que é a Ardha Padmasana. Ardha Padmasana, meia lótus. Por que eu falo que essa é bem comum? Porque fazer a lótus inteira, muita gente sente dor nos joelhos. E a meia lótus ela é um pouco mais tranquila em relação a isso. Eu vou começar com o meu pé direito sobre a coxa esquerda. E aí o pé esquerdo fica embaixo do joelho. Aqui a gente está em meia lótus. O que acontece? Você pode talvez sentir um pouquinho de dor no joelho. O joelho é uma articulação muito sensível, pessoal. A gente não aceita nem um pouquinho de dor no joelho, tá? Um pouquinho de dor no joelho já quer dizer que você não está pronto para fazer essa postura. E não tem problema nenhum. Olha quantas outras a gente tem. Formas de fazer. Vai trazendo aos poucos. Sobe um pouquinho. Eu não sei se eu faço. Vamos testar. Sobe um pouquinho, sobe mais um pouquinho, sobe mais um pouquinho, até talvez estar em Ardha Padmasana. Ok? Vamos fazer para o outro lado. Só para ficar visível, né?
Isso, outra coisa. Algumas pessoas não fazem Ardha Padmasana para os dois lados. E tá tudo bem, você pode escolher um lado só. Por fim, a gente tem a nossa última postura, que ela não é a mais feita, mas é a mais representativa dentro do yoga, Padmasana Lotus. Vamos lá. Então, eu estou em Ardha Padmasana, né? Nesse caso, eu estou com o meu pé esquerdo por cima. O que eu tenho que fazer? Trazer o meu pé direito por cima da outra coxa. E aí vai aos pouquinhos também. Traz um pouquinho, traz um pouquinho, traz um pouquinho. Se for possível, você traz os dois pés. Vejam. É possível. Quer dizer que você tem que fazer? Não. Quer dizer que você pode fazer? Talvez. Vai depender do seu preparo, vai depender dos seus joelhos, vai depender se você quer também. Não é necessário, tá? A partir de Padmasana existem, eu acho que eu vi, não lembro exatamente em que livro era, 60 posturas a partir de Padmasana. A gente faz muita coisa a partir de Padmasana. Mas você pode fazer de outras formas. Vamos fazer para o outro lado? Algumas pessoas também não conseguem fazer dos dois lados, gente. Normal. Deu certo. E pronto. Desconfortos que podem acontecer em Padmasana. Os joelhos não podem, lembra? Como eu falei, desconforto no joelho. Exato. Desconforto no joelho não pode. Outros a gente tem que avaliar. Esse tornozelo de baixo, que é o que ele fala que reclama. Por quê? Porque o pé fica virado para cima. Então, existe aqui no tornozelo um ângulo, ele não está retinho. Outra coisa que eu já vi as pessoas reclamando. Esse encostar aqui dos ossos na perna. Também dá para sentir. Eu acho que principalmente quem tem a perna mais fininha, como é o nosso caso, os ossos se tocam bastante, tá? Então tem essa sensação aqui que pode ser que atrapalhe. Mas de resto, o joelho não pode doer, tá? E a gente pode permanecer nessa postura. Isso tudo para você escolher uma. Você pode escolher a que você se sente mais confortável. Agora eu vou sair, ele vai escolher a preferida dele. Dentre tantas, Ardha Padmasana. Não. Ardha Padmasana, exato. E vocês escolhem as suas, hein? É a de vocês aí em casa, tá? Eu posso depois até escrever para vocês quais são elas. Isso ajuda bastante na hora de fazer as posturas. Ótimo. Tudo isso para a gente fazer as posturas sentadas agora. Nós vamos começar com Brahma Mudra. Fizemos na última aula. Fizemos, claro que fizemos. É uma postura muito importante. Não é só uma postura, é um mudra. O que vocês vão poder escolher hoje em Brahma Mudra? Eu costumo pedir que vocês coloquem as dristis, o foco do olhar, e tô pedindo Divabanda, como eu pedi na última aula. Divabanda é a trava da língua, vocês já sabem. Mas hoje eu vou deixar opcional. O que não é opcional é o movimento da cabeça. Mas aí as dristis e Divabanda são opcionais. E também vou deixar opcional se você vai fazer as dristis com os olhos fechados ou abertos, porque os dois funcionam. Então vamos começar virando a cabeça para o lado direito. Escolha. Se for usar as dristis, vai usar em todos os lados. Se for usar Divabanda, vai usar em todos os lados. Divabanda, para quem não se lembra, é aquele passo anterior do estralinho com a língua. Só que você mantém a sua língua apoiando no céu da boca. Por que eu tô deixando vocês escolherem? Pessoal, porque às vezes as pessoas sentem desconforto fazendo as coisas. E se você não fala que dá para escolher, elas se sentem obrigadas a fazer. Mas não, gente, ninguém é obrigado a fazer nada, muito menos dentro do yoga, não é mesmo? Muito bom, retorna para o centro. Ótimo. Vamos fazer para o outro lado agora, lado esquerdo. Escolha se vai fazer o foco do olhar e Divabanda.
E permaneça. Qual é a diferença entre fazer e não fazer? Eu já expliquei essa para vocês, mas vou dar uma colher de chá. Quando a gente faz as dristes e faz um banda dentro de Brahma Mudra, aí sim nós temos um mudra. Quando a gente não faz, é algo mais similar a um asana, ok? Não tem problema. A diferença são os efeitos. Retorna e se observa. Agora o queixo lá para cima. Se forem fazer a driste, lembre-se que ela é lá na pontinha do nariz. Vocês podem fazer tanto de olhos fechados, tanto de olhos abertos, enfim. Pode fazer diva banda também, tanto com a boca aberta, tanto com a boca fechada. Retorna para o centro. Se observa um pouquinho. E para encerrar, nos Brahma Mudra, vamos levar o queixo no peito. Escolhe se vai fazer a driste, que é lá entre as sobrancelhas, de olhos abertos, de olhos fechados, ou se não vai fazer. Também escolhe se vai fazer Divabanda ou não. Neste caso, eu recomendo que faça Divabanda com a boca fechada, ok? Retorna. Se observa. Muito bom. Muito bom. Nós vamos fazer uma torção agora. Ardha Matsyendrasana, meia postura de Matsyendra. O que é Matsyendra? Matsyendra é um nome próprio, gente. Mas significa Senhor dos Peixes, caso vocês queiram saber o que significa Matsyendra. Ardha Matsyendrasana. Nós vamos partir de Dandasana para entrar em Ardha Matsyendrasana. Então, as pernas estendidas e unidas. Pessoal, Dandasana também é uma postura meditativa, ok? Vocês podem meditar em Dandasana. Eu sei que é mais difícil, mas é possível. Para seguir para a Ardha Matsyendrasana, vamos flexionar o joelho direito, trazendo a planta do pé ali ao lado do outro joelho. Muito bom. A perna esquerda, ela vai passar entre o pé direito e a coxa direita, passar por dentro. Isso. Exato. Muito bom. Você escolhe se o seu pé direito vai ficar onde ele está ou se ele vai passar lá para o outro lado do joelho. Muito bom. Lembre-se que você sempre vai torcer para o lado da perna que está com o joelho apontando lá para cima. Você escolhe como vai segurar aí no seu joelho, tá vendo? Ele abraçou o joelho com o braço. Você pode só segurar com a mão, é mais fácil, ou você também pode passar o seu braço. Se você consegue passar o seu braço, você pode deixar do jeito que está, ou talvez, se for possível, você pode tentar apoiar a mão lá no pé. Mantenha o braço que está lá atrás bem estendido, isso, e torce. Uma variação que pode ser possível aqui, tá? Algumas pessoas gostam, algumas pessoas não gostam e exige bastante alongamento. Você pode tentar passar esse braço que está lá atrás por trás da coluna, só que para isso você tem que agarrar ele com a mão da frente. É complexo, pessoal. Às vezes dá um nó, mas não precisa.
Retorna para o centro. Volte para Dandasana, nossa postura inicial e final. Muito bom. Se observe um pouquinho. E nós vamos fazer Ardha Matsyendrasana para o outro lado agora. Então, monta as pernas. Você escolhe onde vai ficar o seu pé esquerdo. Você escolhe o apoio ali no seu joelho. Mantém o braço lá de trás bem estendido e torce como quem quer olhar por cima do ombro que está lá para trás. Isso. Muito bom. O importante é sempre manter a coluna ereta, tá? Não interessa tanto, eu seguro assim, seguro assado. Isso só vai te auxiliar dentro da postura. Mas o que importa é que a sua coluna esteja ereta dentro da torção, ok? Muito bom. Vamos voltar para a Dandasana. Se observe um pouco. E, enfim, você vai, da sua maneira, se colocar deitado com a barriga para baixo, de bruços. Nós chamamos em uma linguagem mais técnica de decúbito ventral. O que isso significa? Significa que você está deitado com o ventre no chão, né? Coitado, gente, ele quase não tem espaço. Se quiser virar um pouquinho o tapetinho, tudo bem? Se observa um pouco de bruços. Aqui também vamos fazer duas posturas de extensão de coluna, uma para coluna alta e outra para coluna baixa, com opções, tá? A primeira que nós vamos fazer é Bhujangasana, na cobra. Mas eu vou passar 3 opções, tá? Para vocês fazerem a cobra. Primeira opção, você vai juntar as suas mãos e vai levar elas lá em cima dos glúteos. Segunda opção, você vai levar as suas mãos lá ao lado das últimas costelas, últimas ou primeiras, depende do seu ponto de vista. Terceira opção, você vai levar as suas mãos ao lado do quadril. Qual que é a diferença entre levar ao lado do quadril e levar ao lado das costelas? Quando você leva as mãos ao lado das costelas, os dedos estão apontando para a sua cabeça. Quando você leva as mãos ao lado do quadril, os dedos estão apontando para os pés. O que é igual em todas elas? Todas. A ideia é de juntar as escápulas, tá? Então você tira a cabeça do chão, olha lá para frente, junta bem as escápulas e tenta tirar o máximo do peito que conseguir. Isso, as pernas bem estendidas e unidas. Olha só, os braços, eles estão fazendo uma ação, sim, mas a ação é de juntar as escápulas. Então, se você está com as mãos apoiadas no chão, saiba que essas mãos, elas não estão te segurando no chão, não. Elas estão te ajudando a juntar as escápulas. Pode retornar e descansar. Agora, a gente vai fazer uma postura de extensão da parte baixa, tá? Da coluna. E aí vocês vão poder escolher. Vou dar duas opções de postura. São posturas, uma é variação da outra. A primeira postura é Salamba Bhujangasana, a esfinge. E a segunda postura é a variação dela, que a gente apelidou de criança assistindo televisão, tá? A criança assistindo televisão, você apoia os cotovelos. E na esfinge, você apoia os antebraços no chão. Qual que você vai escolher, você decide. Se for apoiar os antebraços, é de um jeito. Se for apoiar os cotovelos, é de outro. Veja só, ele escolheu apoiar os cotovelos, e aí você apoia a sua mão, né? Faz esse apoio com as mãos e apoia a cabeça.
Quando você escolhe fazer Salamba Bhujangasana, a esfinge, os antebraços ficam apoiados no chão. Ó, ele vai fazer para vocês verem. Exato. E você abre o peito. Mas você pode escolher. Os dois estão trabalhando na mesma área. Às vezes eu acho que a criança assistindo televisão é uma variação mais simples e mais confortável. Vamos voltar. Descansando um pouco. Devagar, vamos girar e ficar deitados de barriga para cima. Decúbito dorsal. As costas apoiadas no chão. Aqui, nós vamos fazer uma invertida. Então, antes de qualquer coisa, eu sempre passo as contraindicações. Se você tem problemas de pressão sérios, se você tem problemas cardiorrespiratórios, se você está gestante, se você tem problemas de coluna, enfim, não faça. Ou pelo menos entenda o que você pode ou não fazer, principalmente com o seu médico, ok? As 3 opções serão, vou falar, depois a gente vai cada um escolher, tá? Ardha Halasana meio arado, Sarvangasana, postura panfísica ou vela, e Viparita Karani, a ação invertida. Eu vou explicar as diferenças e depois vocês começam. Em Ardha Halasana, a gente apenas sobe com as pernas apontando a planta dos pés lá para cima. Eu vou pedir para ele parar aí e não seguir ainda, porque eu vou explicar as outras duas. Qual que é a diferença entre Viparita Karani e Sarvangasana? Em Sarvangasana, o peso do nosso corpo está apoiado principalmente nos ombros e ali na cervical. Quando a gente pensa em Viparita Karani, a nossa cabeça fica solta no chão. O peso está todo apoiado nos cotovelos, porque a gente leva o peso do nosso corpo ali para o quadril e seguramos o quadril com as mãos. Em Sarvangasana, não. A gente vai subir as costas com as mãos. A gente quer segurar a parte alta das costas com a mão. Veja se você vai ficar paradinho aqui em Ardha Halasana ou se você vai seguir. Se você for seguir, dê um pequeno impulso. E aí você escolhe se você vai fazer Viparita Karani ou se vai fazer Sarvangasana. Ele escolheu Sarvangasana, tá vendo como ele caminhou as mãos dele para cima? Ótimo. Sarvangasana faz uma pressão na cervical, mas libera mais os cotovelos. Ele tá fazendo certinho. Ele tá... Viu como a mão dele caminhou para a parte alta das costas? Quando a gente vai fazer Viparita Karani, a gente segura bem alto aqui no quadril. Mas Sarvangasana não. Sarvangasana a gente vai levando as mãos para a parte alta das costas. Em ambas você pode escolher qual será o ângulo da sua perna, sempre pensando em aproximá-la de 90 graus com o chão, mas isso vai variar, tá bom? E eu quero uma volta, um retorno controlado. Flexione bem os joelhos. Isso ajuda na volta. Controla, 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 controla. Isso. Vocês viram que no final ele solta um pouco, mas o que ele faz? Ele faz um movimento que protege a lombar, porque ele arredonda as costas e sobe um pouquinho a parte alta das costas. Isso é importante, tá, gente? Se vocês não conseguem segurar até o final, não despenquem o corpo, porque vai machucar. Façam esse arredondamento e vai com carinho. Para terminar nossa sequência de asanas, vamos fazer Pavana Muktasana na postura de liberação de gases, trazendo ambas as pernas flexionadas à frente do corpo e abraçando-as pela frente do joelho.
Lembrando que existe um vigor, mas o relaxamento ainda está aí. Para completar a postura, leve a testa em direção aos joelhos, sempre colando o queixo no peito, como se você fosse virar um pontinho bem pequenininho. Então volta a cabeça no chão e as pernas. Pode estender as pernas no chão, entrando em Shavasana, postura do morto, que será a nossa postura de relaxamento. Muito bom. Se ainda não estava com os olhos fechados, você pode fechá-los agora. Antes de qualquer coisa, você se observa. Aquele mesmo olhar carinhoso e curioso lá do começo da aula. Um olhar de quem quer investigar e um olhar que caminha do mais grosseiro, do mais denso para o mais sutil. Quando eu digo mais grosseiro, não é uma coisa ruim, é mais denso para o mais sutil. E você pode comparar este corpo de agora com o corpo lá do começo da aula. Então, você vai permitindo que o seu corpo se entregue cada vez mais ao chão. Como se tivesse um scanner acima de você. Então, ele vai passando pelo seu corpo inteiro e vai te escaneando de fato. Vai formando uma imagem sua. E enquanto ele forma uma imagem sua, ele vai também te relaxando. Por onde ele passa, você relaxa mais e vai formando essa sua autoimagem. Vá fazendo isso aos poucos. Quando o seu corpo estiver totalmente entregue ao chão, você não precisa fazer mais nada. Permaneça alguns instantes em silêncio, deixando que a sua mente circule por este corpo.
Aos poucos, você começa a adotar respirações mais profundas e lentas. Vai fazendo pequenos movimentos no corpo. Então começa a fazer todos os movimentos que o seu corpo te pede. Pode se espreguiçar, pode bocejar. Fique à vontade. Devagar, no seu tempo, você vai se colocando sentado, com os olhos fechados e a coluna ereta. Pode escolher uma daquelas formas de se sentar, a que for mais confortável. Muito bom, muito bom. Respire. Observe sua respiração. Tente percebê-la sem interferir. E aos poucos você começa a interferir na respiração, tornando ela mais longa e mais compassada, usando aquela nossa proporção. Sua inspiração tendo o tempo x e a expiração 2x. Se for possível e você estiver acostumado com isso, você acrescenta pausa respiratória entre a inspiração e a expiração. Essa pausa pode ter o tempo da sua inspiração, pode ter o tempo da sua expiração ou até mesmo o dobro do tempo da expiração. E agora você vai fazer uma escolha. Se você prefere fazer Surya Bedana ou Chandra Bedana, eu vou explicar, fiquem tranquilos. Surya Bedana é aquela respiração onde nós inspiramos com a narina direita e expiramos com a esquerda, sempre inspirando pela direita e expirando para a esquerda. Chandra Bedana é o contrário. Inspiramos pela esquerda e expiramos pela direita. Qual é a diferença? Surya Bedana costuma ser uma respiração que vai estimular o acordar, vai estimular, né, este estado acordado, fazer coisas, começar o dia. Chandra Bedana, por sua vez, vai estimular o relaxamento, o adormecer, o final do dia. Então você vai escolher de acordo com o seu momento que você está sentindo. Se vai fazer a respiração solar, Surya,
ou a respiração lunar Chandra. Na próxima expiração, vai deixar a respiração livre, permanecendo com os olhos fechados. Observando os efeitos, percebendo como você está aqui e agora, como você se sente depois desta prática inteira. Muito bom. Pode ir retornando. Caso você queira e possa ficar mais tempo, fique à vontade, eu super recomendo. No mais, nossa aula se encerra por aqui. Namastê. Muito obrigada. E é isso, uma ótima semana para vocês. Aproveitem. Se tiverem alguma dúvida, podem me chamar. E é isso. Tchau, tchau.